No princípio, antes que a luz rasgasse as trevas, antes que o firmamento separasse as águas, existia apenas a voz. Uma voz que, com um só comando, fez surgir a vastidão do universo. E essa mesma voz, milênios depois, ecoou nas profundezas da alma de um homem, transformando o temor em um brado de louvor. Este é o Salmo 66, um cântico que desvela o poder inabalável de Deus, a fornalha da provação que nos refina e a urgência de um testemunho que não pode ser contido. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas uma passagem antiga, mas um espelho que reflete sua própria jornada e a verdade eterna de um Deus que governa sobre tudo. Aclamai a Deus com alegria todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. O Salmo 66 não começa com um sussurro, mas com um rugido, um chamado imperativo para toda a humanidade. É uma convocação para que cada nação, cada tribo, cada indivíduo, desde os confins da terra, una sua voz em um coro retumbante de adoração. Por que tamanha urgência? Porque a glória de Deus não é para ser escondida, mas proclamada. Sua grandeza não é uma teoria, mas uma realidade tangível, manifesta em cada partícula do universo. Não é um convite educado, mas uma ordem soberana. A terra inteira é chamada a render-se ao louvor daquele que a criou e a sustenta. Quando você se junta a esse coro, algo em seu espírito se alinha com o propósito eterno, sentindo a própria essência da adoração. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Aqui, o salmista não apenas louva, mas descreve o objeto de seu louvor. Deus é tremendo em suas obras, no sentido de algo que inspira reverência, assombro, que excede a compreensão humana. Pense nos feitos de Deus que transcendem o tempo e a lógica. A abertura do Mar Vermelho, onde um caminho seco se abriu em meio às águas intransponíveis, permitindo a passagem de milhões. A provisão no deserto, onde o maná caía do céu e a água brotava da rocha. Estas não são meras histórias, mas demonstrações de um poder que dobra a própria natureza à sua vontade. Um poder tão imenso que até mesmo os inimigos, aqueles que se opõem à sua soberania, são compelidos a se submeter. E se o inimigo se curva, o que diremos nós, que somos chamados para a liberdade e a vida? Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. O salmista nos convida a uma peregrinação visual pelas maravilhas divinas. Ele nos chama para vir e ver, para testemunhar com nossos próprios olhos as intervenções sobrenaturais de Deus na história. A menção específica do Mar Vermelho e da passagem do rio a pé não é acidental. São lembranças vívidas de livramentos impossíveis, de momentos em que a intervenção divina foi tão clara que não havia como negar. E a resposta a essas obras? Ali nos alegramos nele. A alegria não é um mero sentimento, mas uma resposta profunda à certeza de que o Deus que operou tais milagres no passado é o mesmo que opera hoje. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. A soberania de Deus não é transitória, mas eterna. Ele não é um rei que abdica, mas um governante cujo poder transcende eras. Seus olhos não são de descuido, mas de vigilância constante sobre cada nação. Nenhuma rebelião, nenhum plano maligno, nenhuma força contrária pode escapar ao seu olhar. Ele não é surpreendido nem desamparado, e por isso os rebeldes, aqueles que tentam se levantar contra sua autoridade, são avisados: sua exaltação é vã. A história é repleta de impérios que ruíram, de tiranos que foram derrubados. A soberania de Deus permanece inabalável, enquanto as nações se levantam e caem como poeira ao vento.
Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. O louvor não é apenas uma resposta às grandes obras passadas, mas uma expressão de gratidão pela sustentação diária. Deus é quem sustenta com vida a nossa alma, a cada respiração, a cada batida do coração. Ele é o fôlego da vida, e não apenas isso, mas Ele não consente que sejam abalados os nossos pés. Pense nas vezes em que você esteve à beira do abismo, quando a queda parecia inevitável, mas algo o impediu. Aquela força invisível, aquela proteção sobrenatural, aquele livramento que desafiou a lógica. É a mão de Deus que nos segura, que nos firma em solo seguro, mesmo quando o chão parece ceder sob nós. É por essa fidelidade constante, pela própria manutenção da nossa existência, que somos chamados a bendizê-lo e a fazer a sua voz de louvor ressoar. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova. Tu nos refinaste como se refina a prata. Tu nos fizeste cair na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar copioso. Esta é a parte do salmo que confronta a realidade da provação. O salmista não ignora o sofrimento, mas o enquadra na perspectiva divina. As provações não são aleatórias, mas permitidas e muitas vezes orquestradas por Deus. Somos provados e refinados como prata. A prata, para se tornar pura, precisa passar pelo fogo intenso, onde as impurezas são queimadas. Da mesma forma, as dores da vida, as dificuldades, as humilhações, homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, as passagens por fogo e água, símbolos de aflição extrema, não são para nos destruir, mas para nos purificar, para remover as escórias, para nos moldar à imagem de Cristo. E o propósito final? Nos trouxeste a um lugar copioso, um lugar de abundância, de restauração, de paz. O sofrimento não é o fim, mas o caminho para um destino de plenitude. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. A experiência da provação e do livramento gera uma resposta de gratidão e compromisso. O salmista faz votos na angústia, promessas a Deus em meio à dor. E agora, em um lugar de abundância, ele se apressa em cumprir. Entrarei em tua casa com holocaustos. O holocausto, na antiga lei, era um sacrifício de total dedicação, simbolizando uma entrega sem reservas. É um lembrete poderoso de que nossa gratidão não deve ser apenas verbal, mas acompanhada de ações, de uma renovação de compromisso com Deus. Quando Deus nos tira do vale, nossa resposta deve ser uma vida de entrega total, uma paixão renovada por Ele. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A promessa de sacrifícios gordurosos indica a excelência da oferta, o melhor que o salmista tinha para dar. Mas o ponto culminante dessa sessão é o convite para o testemunho. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A gratidão transborda em um testemunho público e pessoal. Não é suficiente apenas louvar a Deus. É preciso compartilhar o que Ele fez por nós, especialmente em nossa própria vida. Este convite é universal para todos os que temem a Deus, ou seja, todos aqueles que o reverenciam e o buscam. Seu testemunho tem o poder de inspirar, encorajar e fortalecer a fé de outros. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá.
mas na verdade Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. O salmista revela a intimidade de sua oração e a condição para que ela seja ouvida. Ele clamou com a boca e exaltou com a língua, uma demonstração de sinceridade e reverência. Mas ele também adverte sobre o perigo do pecado no coração. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso nos lembra da importância de um coração puro, de uma vida alinhada com a vontade de Deus. E a certeza da resposta, mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Essa é a base de toda a fé, a certeza de que Deus é um ouvinte de orações e que Ele responde àqueles que o buscam com um coração sincero. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O salmo culmina com uma doxologia, uma expressão final de louvor e gratidão. Deus é bendito porque Ele é fiel. Ele não rejeita a oração dos seus filhos, e sua misericórdia nunca nos abandona. Mesmo nas maiores provações, em meio ao fogo e à água, a misericórdia de Deus é a âncora que nos mantém firmes. É essa misericórdia que nos resgata, que nos refina, que nos conduz a um lugar de abundância. E essa é a verdade que ecoa através dos séculos, um lembrete perene de que o nosso Deus é digno de todo o louvor, de toda a adoração, porque Ele é o soberano que nos prova, nos purifica e nos restaura. Agora, pare por um instante e reflita sobre sua própria jornada. Quais foram os mares que você teve que atravessar, os fogos que você suportou? Você reconhece a mão de Deus em seu livramento? Se você sente que este salmo falou ao seu coração, que ele tocou em uma verdade profunda sobre o poder de Deus e o propósito da provação, então há algo que você precisa fazer. Não guarde essa revelação para si. A cada dia, Deus está operando em sua vida, sustentando sua alma e guiando seus passos. A maior forma de gratidão é compartilhar essa fé, inspirar outros a confiar nele. Se você crê que a soberania de Deus é real, que a provação nos refina e que o louvor é a resposta adequada, então o convite é para você. Tome uma atitude de fé. Deixe seu amém nos comentários, um símbolo do seu compromisso em louvar a Deus em todo o tempo. Clique no link da descrição para aprofundar sua fé e se juntar a uma comunidade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança e da certeza de que, após o fogo, há um lugar de abundância preparado por Deus. Que a sua vida seja um eco do Salmo 66. Um brado de louvor que ressoa por toda a terra.